Esse quadrinho, ele é um quadrinho que eu tô querendo fazer. É uma história de uma menina que tem um gatinho, que estão se aventurando, e ela tem uma Guffin que ela quer recuperar, que é um item dos pais dela, né? Então ela se juntou com esse gato guerreiro, vão em busca desse item dos pais dela, né? Que foi roubado. Então eles vão passar por várias aventuras para conseguir recuperar. E ela é uma aprendiz de aventureiro. E ele vai, de alguma maneira, vai ser o alicerce dela, o mentor dela nesse mundo de aventura. Essa página, eu já meio que fiz um esboço dela e tem já mais definido o que vai ser. Então a gente aqui vai definir os desenhos para arte finalizar depois, né, em seguida. Essa aí que seria a terceira página, né? Essa é a terceira página desse quadrinho. A minha ideia é que seja um quadrinho de 30 e poucas páginas. Pode ser que chegue a 40 pra frente, pra cima, mas a princípio é essa. O máximo 40. Tudo bem que tem que ser múltiplo de 8. Aqui eu tô usando o Clip Studio, né? Eu era do Photoshop e acabei migrando indo pro Clip Studio. Porque a princípio é mais leve, tem algumas ferramentas que o Photoshop não tem que eu tô achando bem interessante. E eu tô quase indo já pro Keep Studio mesmo, abraçando e seguindo. O problema é que tem muita gente que usa o Photoshop, então acaba pedindo que seja no Photoshop. Aí essa parte dificulta a migração total. Esse aqui eu boto um branquinho no fundo, porque eu quero esmaecer um pouco isso aqui, deixar bem clarinho. Porque aí agora eu vou fazer o lápis já acertando, né? Uma camadinha. Eu ainda tô me situando, né? Nesse programa. Tô gostando muito, mas ainda tô me situando. Esses aqui são um pack de, de brush que eu trouxe do Photoshop pra cá. Que são os brushes que eu gosto muito, que eu usava lá no Photoshop. Ah, eu trouxe pra cá, já que eu tô migrando um pouquinho pra cá, vamos seguir eles. As ferramentas legal que tem. Essa parada aqui de acertar a linha é muito legal. E aqui eu já defino o formato dos quadros. E esse aqui, eu não tô usando um template. O que eu deveria fazer, né? Usar um template pra acertar, deixar certinho pra quando virar uma página, na hora da edição mesmo, né? Mas eu vou dar um jeito aqui para que funcione de qualquer jeito. O que é muito importante, tem que ter o templatezinho da página, né? Para que quando o editor pegar para fazer o quadrinho, ele tem as margens das laterais, para não ter corte, não cortar seu desenho, não cortar fala, enfim. Isso é importante. Fiz aqui? Não fiz. Erro meu. Mas eu vou dar um jeito para que funcione. Só espera um pouco. Deixa eu só acertar aqui o negócio. M. Eu tenho que me acostumar com os atalhos desse, desse programa, né? Na minha cabeça ainda tá funcionando os atalhos no Photoshop. No que a gente tem na história aqui, a princípio, até nesse momento aqui, estão viajando Dona e Cato, que são os personagens. Deixa eu abrir aqui para vocês dar uma olhada no visual deles. Que eu já tenho uma página pronta aqui. Esse é o Cato, essa é a Dona. Eles estão viajando, né, em cima da sua foca voadora, em direção a uma grande cidade, porque o Cato conhece uma galera que pode ajudar eles a localizar os ladrões. Então estão viajando para esse lugar. Só que no meio do caminho eles encontram esse pequeno ursinho de pelúcia, né, que chama a atenção. O Cato prontamente vai, desce
do transporte vai até o brinquedo. E quando pega o brinquedo, ele vê uma pessoa caída. E eles vão até lá, veem que é uma. Aqui tá um gato, mas eu vou mudar pra um coelho. Porque na minha cabeça que a ideia teve uma alteração e botar um coelho aqui. Encontram tipo uma vovó coelho e tentam acordar pra ver o que aconteceu nesse momento aqui. Vem cá, vamos apagar isso aqui. Aqui no Rio tá calor pra caralho. Aí tá. Então a gente vai aqui pegar lápis de rascunho. Vamos começar a definir o que seria os desenhos mais certinho, que vai rolar pra arte final depois, né? Que antes tá esse aqui só pra eu ver como funciona a história, se tá funcionando legalzinho. E aqui agora vai ser pra rolar na arte final. Aí aqui, pra dar uma cara coelhuda, a ideia é que seja uma vovó coelho. Tem que ser uma vovó. Botar como se fosse um lencinho na cabeça. Olha só que graça. É que a gente meio que experimenta algumas formas, né? A ideia é que ela vai estar de saião. E aqui o pezão do coelho. E aqui a mãozinha da vovó. Tô pequenininha com a mão tão grande. E aqui a vovó meio que tá apoiada numa pedra, como se ela tivesse andado, fugido da onde ela veio e não aguentou e caiu em cima dessa pedra.
qual a questão aqui? Preciso de mais margem. E é aquilo que eu falei pra vocês, dar margem pro editor acertar, né? Vamos selecionar tudo. Então, Ctrl T. Vamos só fazer isso aqui, ó. Pronto. Tem que dar um pouco mais de margem pra brincadeira. Aí Aí o que a gente faz? Esse quadro aqui, a gente diminui ele. E esse aqui, ele continua grandão. Quando rolar arte final, a gente acerta bonitinho. Essa linha aqui eu posso apagar, né? Eu nem porque eu botei essa linha aqui. Vamos lá. Cadê você? P. Aí aqui entra arbustos. E eu aqui tô fazendo bem simplesinho, bem cartunesco. Porque eu quero uma coisa simples e rápida, né? Porque aqui, com esses recursos do Clip Studio, eu consigo fazer um matagalzinho mais rápido, mais bonito. Aí, coisa boa. E aqui eu tenho uma árvore mais puxando para o primeiro plano. Já pode até desenhar um lagartinho aqui também, ó. Olhando a cena com ele. Uma mãozinha do lagartinho aqui, outra mãozinha do lagarto. Olha que fofinho. Aqui um terreno mais irregular, com os matinhos. Eu posso botar.
Que aí, isso aqui vai ser bem escuro. Vai dar um recorte legal aqui para pro rosto dele, né? Isso aqui pode diminuir um pouco. Então, né? Sendo escurão, dá um destaque. Preciso fazer isso aqui? Não, não preciso. Porque é só sinalizar com esse xizinho aqui, que é pra mim mesmo. Mas eu quero ver se vai funcionar o que eu quero. Só pra ter uma ideia, né? Eu acho que vai sim. Funciona bem. Aqui umas plantas diferentes. Uma árvore. Pode parecer estranho fazer essas linhas assim, né? Bem soltas, bem irregulares na ideia do mato. Mas é só para acertar o espaço mesmo, porque aqui na arte final eu vou fazer muito melhor. Então não tenho necessidade de fazer duas vezes, né? E o Clip Studio me dá opções, ferramentas muito boas. Que aí necessariamente eu só preciso ocupar o espaço que eu quero. Que aí eu só consigo visualizar. Aí eu consigo visualizar. Não, vai ficar bom. Volta. Ctrl Z. Acho que aqui fica melhor. Aí aqui no fundo é mais cinzão, né? Essas árvores aqui bem escuras. Isso aqui é basicamente preto. Aí. Do que tava pro que tá. Ficou melhor. Aí vamos a. Então aí tem aqui o narizinho. E as orelhas. E esses massas de preto aqui eu gosto de colocar porque dá um destaque pro rosto do personagem. E na arte final também funciona bem.
patinhos de Dima fofinho. Aqui a gente tem a dona, porque aí, ó, dá pra ver. Aqui eu tenho o formato de como desenhar, das formas que tem o personagem, né? E o formatinho dele ali no final. E como vai ser o personagem. E de vez em quando eu tava fazendo tudo meio avoado, cada um com um jeito diferente. Aí eu meio que parei e fiz isso daqui pra acertar o personagem, pra ele ficar de uma maneira só. Porque o personagem ele não pode mudar. O personagem tem que ser constante no quadrinho. Tudo bem que tem algumas vezes que o personagem sai um pouco diferente, levemente diferente. Mas o que acontece? Mas ele tem que ser constante. A identidade dele tem que ser constante. Aí eu tenho a forminha dela, né? Que ela vai ser agora um pouquinho mais fofinha. Que o quadradinho do corpo. Aí na hora que descer a perna é mais gordinha. Gordinha e não tem muita variedade. Isso porque é uma escolha criativa minha. Essa perna poderia ter mais variações e tudo mais. Mas eu achei que para dar uma ideia de mais, uma parada mais cartunesca, mais simples, até para mim na hora de desenhar, de produzir, eu optei por isso. Né? E o rostinho dela bem redondinho. E aqui o cinturão dela. O saiote faz esse movimento, né? Aí aqui entra a calça e as botinas. É isso. Aí aqui a gente tem o corceletezinho dela de couro. Uma defesa mais 2. Quer dizer, mais um. E aqui vai ser uma parada que eu tenho que pensar. Porque eu queria que ela tivesse a ilusão no braço de coisas grandes. Então a ideia é que fosse duas manoplas que dessem a ilusão de que as mãos dela fosse maior. Só que eu não sei se vai funcionar ou não. Mas eu queria que funcionasse. Né? Aí dá uma ilusão de tão pequenininha com a mão tão grande. A gente vem aqui com uma reduzida. Aí que eu vou tirar de trás porque já tá me atrapalhando. Essas spikezinhas aqui na manopla. Essas spikes vieram de um personagem que eu tinha de RPG. Eu achava muito legal essa coisa das spike na manopla. Aí quando eu vi, precisava de uma coisa assim, eu fui e coloquei aqui. Aqui ela tem a... muito perto. Aí a gente já tem um cabelinho bonito. Qual o charme? Foi. Tenho. Seu personagem.
com as formas que ele tem, não só o final. Aí aqui agora eu tenho que fazer a foquinha. E eu tinha a priori colocado essa foca com dois. Como é que é o nome? Que negócio de criança? Boia. De braço de criança. Só que aí eu achei demais. Aí eu tirei. Aí que eu fiz essas nadadeiras que ela tem, eu aumentei. Aí aqui elas têm tipo uma cesta pra viajar em cima da foquinha. Olha que lindo. E aí evoluímos pro segundo quadrinho. Esse cabelo não tá me agradando. Ali, no modo chique, tá funcionando. Acho que eu fiz uma coisa errada aqui. Aqui eu tenho piso. Aqui a sombra da foquinha para dizer aonde ela está no espaço. Aqui dessa árvore meio que fosse uma divisão interna de quadro, né? São dois momentos. E aqui a estrada continua. Não, aqui. E aqui outra árvore. Uma árvore mais no fundo, né? Essas duas mais à frente. Aqui eu posso botar outras folhas. Me parece que estão tanto desequilibrados. Então eu vou pegar isso aqui, porque tá vendo? Parece que o quadro tá mais para um lado de cá e tem um espaço muito grande vazado pro outro. Tipo, tá tudo muito aqui, sacou? Algo com visão melhor, né? E aqui espaço muito grande. Então eu vou trazer daqui um pouquinho pra cá, nessa direção. Trazer um pouco pra cá. Ctrl D. É até o melhorzinho mesmo. Aqui eu posso apagar.
Deu uma melhorada. Ainda tá aqui muito, um pouco, mas eu gosto. E esse quadro de baixo também tá um pouco pra cá. Mas se eu trazer ele pra cá vai ficar estranho, vai ficar um bagulho muito vazio aqui. Bem que pode funcionar, né? A ideia do quadrinho que tenha o fluxo de leitura. E muitas vezes a gente pega o fluxo pelos personagens. Tu vai fazer isso aqui, aqui pra cá. Depois isso aqui. Depois você vai fazer isso aqui. Funciona. Aqui o balão vai estar por aqui. Ou aqui. Se o balão vai estar aqui, talvez seja bom levar ele um pouquinho mais. A gente vem aqui, ó. A gente abre um pouquinho mais de espaço pro balão. Então aqui tem mais espaço. Eu não coloquei o balão porque sou eu que vou fazer também. Eu sou eu que estou fazendo história. Mas aqui é pouquíssima fala. Pelo menos nesse quadro, né? Ele vai daqui da dormiado. Ela vai perguntar uma coisa ou outra bem simples. É o que foi? O que está acontecendo? Nenhum monólogo. Vamos pro terceiro quadro. A orelhinha do bichinho. O formato da cabeça continua aqui. As orelhinhas. Como ela é uma coelhinha, não mais uma gatinha como estava antes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em referência de coelho, né? Ajuda, ajuda. Sempre busque referência. Vai desenhar alguma parada, vai fazer alguma coisa, tá em dúvida, busca referência. Quer fazer uma coisa, a imaginação não vem, busca referência. Evita desenhar sem referência. Se você já está conhecendo, já sabe como fazer, segue o bonde. Mas se você está em dúvida, pega a referência. Não tem esse papo de, eu sou um desenhista fodão, eu não uso referência. Cara, quem desenha e faz as paradas maneira, profissional, usa a referência. A gente entra ali, aí, bem perto do que eu imaginava. Tem muita não. Eu vou fazer diferente do gato, né? Bem aqui que ela tá apagadinha ainda. Isso aqui eu posso subir. Cadê? Deixar mais perto. Hum. Agora a gente vem aqui. Orelhão. Ela tá usando um lencinho na cabeça.
gatinha. A vovó. Ou assim é melhor? Aqui tá a rocha, né? Que ele meio que virou ela em cima da rocha mesmo. Aí o que eu vou fazer? Vou selecionar esses personagens. Xablau. Eu vou jogar um pouquinho pra cá. Deixar um pouco mais centralizado. Aí aqui a gente desenha o chão da floresta. A ideia aqui é fazer uma moldura, né? Agora vamos pro quarto quadro. Fazer uma carinha de preocupado. A gente reposiciona a cabeça, porque no sketch tá uma coisa e no quadrinho não tá outra. Tá outra. Ó, já tá fluindo. Último quadro, para definir como é que ele vai ser antes da arte final. Eu tô curtindo o resultado, tá ficando bem bonito.
aqui a pedra, né? Vamos manter a coerência do cenário. Bom, como tava, como a gente começou a página tava assim, bem simples, bem jogada, mais para saber como funcionaria onde estariam os personagens, como funcionaria o fluxo de leitura, como os quadrinhos iam funcionar. Aí qual era a ideia aqui? Era definir mais o desenho para posteriormente fazer a arte final. Aí aqui já tá mais definido, já tá mais bonitinho, porque aí é só jogar a arte final. Então a gente termina por aqui, já definindo essa página, e em outro momento a gente volta aqui para a arte finalizar ela. Show? Valeu, muito obrigado e tamo junto. Um grande abração aí, diz aí se você gostou, o que você achou, e é isso. Abraço.